chegando a van? Eu fui lá na portaria lá assinar a autorização. Já assinei lá. Abrir um teco-teco. Bom, vamos tocando, né, João? Abri atrás do... Com satisfação, então, que apresentamos hoje a aula de matemática. Professor João Meire, evangelista Brito da Silva, e vai falar sobre o Teorema de Pitágoras, extensões e generalizações. É a segunda palestra que o João faz mais ou menos nesse tema, que é o tema da dissertação de mestrado que ele defendeu ano passado? Ano passado, né? Ano passado. O tempo passa tão rápido, né? Parece que foi ontem. Bom, vamos voltar. O João nasceu em Fronteira. E um dia mudou para a cidade. Ensino fundamental e médio, você fez em Fronteira, né? Graduação ele fez aqui no IBIUS, licenciatura em matemática. Depois, então, ele já formado, ele foi trabalhar. O pessoal de licenciatura, coisa bonita. Se forma e já vai trabalhar na escola. O João, escola pública, passou no concurso e foi trabalhar em Nova Granada. E lá trabalhou um bom tempo. Temos muitos ex-alunos aqui do João, Rafael, assim foi, né? E... Ah, o Thiago estava ali. Thiago, vamos vir pra cá. Então... Vai ficar dentro da luta aí o tempo todo? Não, Ex-alunos, né? E já faz um tempo, certo tempo, que está trabalhando no ensino médio, fundamental e médio. Pouco tempo, já esse pouco tempo, ele transferiu para Rio Preto, está no Darcy Pacheco. E também ele entrou aqui, trabalhar aqui no laboratório já há algum tempo. E sobre esse trabalho no laboratório, teria muito a falar. Quase todos os projetos que nós desenvolvemos aqui, nós dependemos do João e daquele moço que está ali, o Tambellini, né? O João chegou primeiro. Isso aí depois eu vou fazer eu queria falar sobre a participação do João e do Léo nos trabalhos do laboratório. Mudei um pouquinho o assunto, fica muito fácil, né, desenvolver projetos. Quando você chega, já está lá o aparelhinho, né, tem a pessoa. E eles participam, fazendo palestra também. O João já fez uma ano passado, nós abrimos a Ordem Matemática. Está fazendo agora. O Léo fez um ano passado também sobre a paciência burra, né? São dois mestres, né? Dois mestres aqui no laboratório de matemática. O pessoal não sabe que pode tirar dúvida. Tirar dúvida de cálculo. Caramba! Vamos voltar com mais dúvidas. Tirar dúvida de cálculo, de GA, Não, eles não sabem. Aí sim. Bom, então, Vai lá. eu disse, depois... né? Tirar dúvida. Depois, então, atuando no magistério, o João veio fazer o mestrado, que é voltado para quem trabalha, né, o Profimate, e concluiu ano passado com uma dissertação muito, muito importante, muito bonita, e agora, quando eu vou... Onde tem tal o assunto, Teorema de Pitágoras, extensões, generalizações, não tem onde procurar, é no trabalho do João. Foi muito bom. 2 palestras no mínimo. Teria mais. Obrigado pela presença. É a sua casa, né? Mas hoje você está com visita. Tá bom, Obrigado. muito obrigado. Queria agradecer ao professor Hermes pelo convite. Tá? Obrigado a vocês por disponibilizarem uma hora de seu precioso tempo, que eu sei que nessa época do ano é mais curto ainda, né, em prestigiar essa palestra. Obrigado ao Leonardo por ser o nosso cameraman oficial na hora de matemática. E ele também apaga a luz. O Erlen já falou, né, que a gente vai apresentar aqui o que a gente estudou para fazer a dissertação, o trabalho de conclusão do curso do Profimate.
Quem não sabe ainda o que é o Profimate, ele é um mestrado, né, profissional que é destinado para professor que está atuando no ensino básico. Então o Profimate ele visa dar um embasamento de conteúdo mesmo para melhorar a qualificação do professor. Tá, e no final a gente tem que fazer estudar um assunto e fazer uma defesa de um tema, né? Não chega a ser uma dissertação, né, propriamente como um mestrado na matemática pura, mas é tratado como uma dissertação também. Então a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras, extensões e generalizações. Então a gente dividiu o nosso trabalho em 6 tópicos, né? A gente vai falar de cada um desses tópicos. No primeiro, a gente vai fazer uma pequena biografia sobre Pitágoras, né? Quem foi Pitágoras? Né? Nasceu em 570 a.C., né? Na cidade de Samos. Né? E sua morte foi por volta do ano 500 antes de Cristo. João, você está atrapalhando um pouquinho. Não, ele morreu na cidade de Crotona, que fica na Itália. Para ter uma ideia onde ficam as locais dele de nascimento e morte, né? Aqui está Samos, que é uma ilhinha grega, né? Ela fica bem perto da Turquia, né? E ele morreu aqui em Crotona, que é lá no finzinho da Itália. Também no mapa aparece o Egito, que ele também deu umas passeadas lá por esses lados. Pitágoras foi aluno de Tales de Mileto e também ele participou das conferências de Anaximandro. Né? Foi onde ele começou a ter o embasamento dele, embasamento matemático. Depois ele foi para o Egito, ficou no Egito por cerca de 25, 26 anos, e foi lá que ele aprofundou os seus conhecimentos matemáticos e filosóficos, né? que possibilitou ele a voltar para Samos, né? Isso aos 56 anos de idade, que ele fundou a escola pitagórica, né? Que era uma instituição de cunho religioso e intelectual. Né? O que eles faziam na escola pitagórica? Né? Eles faziam práticas de rituais religiosos, né? Nas crenças que a alma se transmigra de um corpo para o outro após a morte. Né? Total lealdade entre os membros da escola pitagórica e total entrega da mente, né, ao estudo da geometria, aritmética, música e astronomia. Isso que tem que fazer aqui no curso de matemática. E total entrega também, né? Saudades de vida. Mas aí, com a escola foi se tornando famosa, e era uma escola que era secreta, não era qualquer um que entrava nessa escola. E tinha um cidadão lá que queria fazer parte da escola pitagórica. Né? E o cara não foi aceito, então ele começou a fazer umas intrigas, umas fofoquinhas, né? Começou a esparramar lá no Face, né? Falando mal do Pitágoras, difamando ele, difamando a escola. Então a população da cidade se rebelou, se revoltou contra a escola e chegou lá e tocou o terror, destruiu tudo, acabou com tudo. Né? E infelizmente, né, devido a essa reação da cidade, a escola pitagórica foi destruída. Aí que está o agravante, né? Como era uma sociedade secreta, era uma coisa bem entre eles mesmo, os registros da escola não tinha registro. Né? O que tinha se perdeu ou foi destruído com a invasão do povo na escola pitagórica. Então não ficou nada registrado do que os pitagóricos, né, que como eram chamados membros da escola pitagórica, não ficou nada registrado deles. Tá? Contribuições de Pitágoras, né, para o mundo, né, lógico, na matemática, não tem nem como falar na importância do Teorema de Pitágoras, da matemática. Na música, né, se deve a Pitágoras a descoberta dos intervalos musicais. Na astronomia, né, eles já tinham ideias revolucionárias que a Terra e os outros planetas eram esféricos, né, e que giravam ao redor do foco central, né, desde aquela época já. E na filosofia eles foram o primeiro a pensar numa justiça aritmética. O que seria essa justiça aritmética? Né? O que você faz aqui, você paga aqui. Tá?
Não. Fiz outra vez o Léo falou que eu fiquei parado no canto só, ficou ruim. A gente vai fazer agora alguns dados históricos, né, do Teorema de Pitágoras. O que é certo, tá, é que o Teorema de Pitágoras já era usado muito tempo antes do Pitágoras. É muito tempo mesmo. Tem algumas... Ó, essa figura aqui, ó, é uma figura que tem a estimativa de 1100 anos antes de Cristo. Não sei se vocês se lembram lá, Pitágoras nasceu em 560 antes de Cristo. Então essa figura aqui é uma figura chinesa, o Gogu. Aqui dizem que tem uma demonstração do Teorema de Pitágoras aqui. Os egípcios usavam uma corda com 13 nós. O que é isso? Então essa corda eles amarravam o primeiro nó, batiam uma estaca no primeiro nó, outra no quinto, outra no 10º. E juntavam o 13º ao primeiro. Com isso eles construíam um triângulo de lados 3, 4 e 5. E eles sabiam que esse triângulo de lados 3, 4 e 5, um dos ângulos do triângulo era reto, que eles usavam para fazer as construções. Lógico, isso sem, a gente sabe hoje em dia que aí é o Teorema de Pitágoras que é aplicado, mas os egípcios usavam isso sem tá falando em teorema, esse tipo de coisa. E aqui a placa Plimpton, 322, que está no... Que museu que ela está, Hermes, né? Tá, aqui é dos babilônios, ó, aqui tem uma tabela, 15 linhas e 3 colunas contendo termos pitagóricos, ó, em torno de 1800 a 1600 a.C. Aqui, ó, agora dá para entender, tá vendo? Dá para entender perfeitamente. Sim. Tá na cara. Só não vê que não é. De outro jeito tá vendo? É o papiro Cairo, do século III a.C., que contém problemas que são resolvidos no Teorema de Pitágoras. Um dos primeiros documentos que se tem escrito que está falando do teorema, lógico, não está falando como teorema de Pitágoras, está nos elementos de Euclides, que lá ele é escrito como uma proposição em 47. Aqui depois a gente vai falar nessa proposição e vai fazer a demonstração dela. É certo, certeza que não foi Pitágoras que inventou e descobriu o teorema. Isso é certeza. Por que leva o nome dele? Então, é porque talvez ele tenha sido o primeiro a se preocupar em dar uma demonstração formal para a coisa. Fazer uma demonstração. Antigamente o pessoal usava os resultados, isso aqui vale, vamos usar. Aí ele foi o primeiro a preocupar em fazer uma demonstração. Que demonstração foi essa? Também não se sabe. O que se estima que foi alguma demonstração usando áreas, que é como é feita a demonstração dos elementos de Euclides. A gente vai ver algumas demonstrações do teorema. Um professor americano, o Sr. Loomis, morreu em 1940, ele era um aficionado pelo Teorema de Pitágoras. Então, durante vários anos ele ficou catalogando, colecionando demonstrações do teorema, e depois ele publicou um livro, que em português ficou conhecido como a Proposição de Pitágoras. Nesse livro tem mais de 360 demonstrações do Teorema de Pitágoras. E o professor Loomis ele classifica as demonstrações como algébricas e como geométricas. Geométricas são as comparações de áreas. Então aqui a gente vai fazer depois uma geométrica e uma algébrica, só para vocês verem duas demonstrações simples do teorema. Hoje a gente sabe que tem mais de 400 demonstrações do teorema. Talvez um dos teoremas tenha mais demonstrações, certamente, a gente vai usar essa notação aqui, a área de ABC para um triângulo e a área de ABCD para um quadrilátero. Antes de falar na proposição do Teorema de Pitágoras, que está lá no livro de Euclides, a gente vai falar em 3 proposições que a gente vai usar lá para a demonstração do teorema. São proposições simples. Se você tem a proposição 1, se você tiver duas retas paralelas,
né, e tiver quadriláteros ou paralelogramos inscritos nessas retas paralelas, esses dois paralelogramos eles têm a mesma área, tá? Desde que eles tenham a mesma base. Então aqui eu tenho os dois paralelogramos, os dois têm a mesma base AB, né? E eles estão entre duas retas paralelas, então eles têm a mesma área, porque eles têm a mesma base e a mesma altura. Tranquilo? A mesma coisa acontece com dois triângulos, né? Se os dois triângulos estiverem entre retas paralelas e tiverem a mesma base, a área dos dois são iguais. E agora um triângulo, na proposição 3, tá? Guarda isso aqui que a gente vai usar depois. Tiver um triângulo e um paralelogramo, a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Tá bom? Olha a proposição, né? Está lá em Os Elementos. Lá o Teorema de Pitágoras é escrito assim, ó. Os triângulos, retângulos, o quadrado sobre o lado que se estende sobre o ângulo reto, isto é a hipotenusa. Isso aqui foi a gente que acrescentou, né? É igual aos quadrados sobre os lados que contêm o ângulo reto. Vamos ver como que demonstra isso, né? Então, a gente tem aí um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo já estão construídos os quadrados sobre os catetos e o quadrado sobre a hipotenusa. Então a gente vai traçar dois segmentos aqui, ó, GB e C. Ok? Observem que esse triângulo aqui, ó, o AGB, ele é congruente ao triângulo ACE. Todo mundo consegue enxergar essa congruência? Ok? Então vamos pegar aqui, ó, esse segmento CH, tá, de forma que o CH seja paralelo ao AE. Bom? E vamos tomar o ponto I como sendo a intersecção do segmento CH com o lado, com a hipotenusa, no caso, né, AB. O que acontece? Ó? Agora olha para o triângulo ABG, esse triângulo aqui ABG, e para o quadrado ACFG. O que acontece com eles? Ó, eles não estão entre duas retas paralelas, e é a proposição, de acordo com a proposição 2 anteriormente, 2 não, 3, né? Tá vendo? Eles estão entre duas retas paralelas, porque se isso aqui é um quadrado, AG é paralelo a CF. Tá? Então, eu posso falar que a área desse triângulo é a metade da área desse quadrado. Tudo bem? Aqui embaixo acontece a mesma coisa. Agora olha para o triângulo ACE, esse aqui ACE, e olha para este retângulo aqui, o AIHE. Acontece a mesma coisa, ó. AI é paralelo a HC, por construção, certo? Então esse triângulo e esse retângulo estão entre duas retas paralelas. Então a área do triângulo, desse triângulo, é a metade da área deste retângulo. Como este triângulo, o ACE, é congruente ao ABG, eu posso concluir que esse quadrado aqui, o ACF, é congruente a esse retângulo aqui, ó, AIHE. Tudo bem? E os dois valem o dobro da área daquele triângulo lá. Como os triângulos são congruentes, eles têm o quadrado e o retângulo têm a mesma área. Bom? Do mesmo jeito, eu consigo mostrar, tá, construindo aqui outros segmentos auxiliares aqui, eu consigo mostrar que esse quadrado, tá, tem mesma área que esse outro retângulo aqui, ó. Mesma área. Acho que a próxima figura ilustra melhor isso. Ó, aqui. Tá vendo? Ó, esse quadrado que a gente mostrou lá tem a mesma área que esse,
e o quadrado desse cateto aqui tem a mesma área que esse outro retângulo aqui. Então, se eu somar essa área com esta área, não vai dar a área desse retângulo aqui mais a área desse retângulo. Só que a área desse retângulo aqui mais a área desse é a área do retângulo sobre a hipotenusa. Então, a área dos quadrados construídos sobre os catetos, a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos é igual à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Demonstrando assim o teorema de Pitágoras. Ok? Acho que é mais bonito. Já pensou assim na escola, falasse o teorema de Pitágoras dessa forma aqui? Ninguém na escola, né? Do jeito que está hoje já não dá vontade, né? Imagina se fosse assim, com a linguagem toda. Né? Então, lógico, hoje na escola o teorema é enunciado de outra forma, né? Você pegar um livro didático aí, bem feito, ele vai estar falando que, né, qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa, é igual à soma das áreas dos quadrados, que tem como os lados cada um dos catetos. Então, o teorema de Pitágoras, ele se refere a áreas de quadrados construídos sobre os lados do triângulo. No popularzão, né, para fazer as contas, nem fala em área de quadrado. O pessoal fala isso, né? A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Mas quando eu escrevo a hipotenusa ao quadrado, eu estou falando do quadrado que é construído sobre uma hipotenusa. Ok? João, que no caso não tinha essa demonstração lá nas proposições de Euclides, só tinha o enunciado. Não, tinha aquela demonstração, essa demonstração que a gente fez aqui, essa aqui é dos elementos. Essa aqui é a que está lá nos elementos de Euclides. Desse jeito. Mas estava demonstrado, por que não ficou por aí então o teorema de Euclides em vez de... É porque depois os historiadores, né, foram buscar e viram que Pitágoras se preocupou em dar essa demonstração. Parece que essa demonstração é do Euclides mesmo. É do Euclides mesmo, né? Parece que sim. Ok? Então, quando a gente está falando de teorema de Pitágoras, a gente está falando em quadrados construídos sobre os seus lados. Aqui uma demonstração clássica, né, que aparece em todos os livros didáticos que vocês pegarem do ensino fundamental e médio, é aquela que usa semelhança de triângulos. Né? Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, o ângulo A aqui é reto. Tá? Eu pego a altura, tá? A altura em relativa à hipotenusa aqui. Então, quando eu pego a altura, lógico, chego aqui formando 90 graus. Então, este ângulo aqui, o ângulo alfa, vai ser congruente a este ângulo aqui. E esse ângulo aqui também vai ser o mesmo desse aqui. Então, aqui eu tenho três triângulos que são semelhantes. Né? Montando aquelas razões de semelhança que vocês já viram no IGE, né? Vê isso no IGE, né? Pega o triângulo aqui, ó, o triângulo AHB e o triângulo AHC, ou então BHC, para manter a correspondência. Então eu posso montar isso, ó. Vai ficar A sobre C igual a C sobre M e A sobre B igual a B sobre M. Multiplicando aqui, né, propriedade das proporções, C ao quadrado é igual a A vezes M e B ao quadrado igual a A vezes M. Somando o C ao quadrado, o B ao quadrado mais C ao quadrado, né, eu vou ter que A vezes M mais A vezes N, coloco um A em evidência, sobra o M mais N, só que o M mais N é a própria hipotenusa, é o A. Então fica A vezes A ao quadrado. Uma demonstração algébrica do teorema de Pitágoras. Bom? Existem algumas demonstrações, né, que são tratadas como demonstrações lúdicas, né, que pode ser feito com materiais para a gente trabalhar de maneira recreativa. Né? Até que no laboratório tem algumas dessas aí. Tem essas duas primeiras tem aqui no laboratório construído. Tá? Essa aqui você pega um quadrado, né, constrói um quadrado, construi um triângulo retângulo aqui no canto e amplia esse quadrado, retira essa peça, esse quadrado da hipotenusa e coloca os outros dois quadrados correspondentes aos dois catetos e se encaixa certinho na figura. Quer dizer, retirando o quadrado da hipotenusa, você coloca o quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto, que mostra que
a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa outra aqui foi feita por Jackson Zanan. O que ele fez? Ele chegou a esses recortes aqui, ó. Ele passou aqui, ó, aqui o triângulo retângulo original, o ABC. Então no vértice B ele passou uma perpendicular aqui passando por B. Né, lógico, ele construiu também anteriormente, né, os quadrados sobre os catetos. Então ele passou uma perpendicular aqui no vértice B, onde cruzou aqui com o lado lá de baixo do quadrado, ele fez outra perpendicular aqui. Aí nesse quadrado maior ele fez essas três figuras. Aqui a mesma coisa, ele passou por C uma perpendicular à hipotenusa. E onde encostou aqui no quadrado, ele fechou e fez essas outras duas figuras aqui. E com essas 5 figuras, consegue montar um quadrado, que é o quadrado da hipotenusa. Tá, isso aqui tem no laboratório, se vocês quiserem ver. Tem também. Tem. E E essa aqui de Perigal, né? Perigal ele construiu os quadrados, né, sobre os lados do triângulo, e no quadrado maior, aqui no quadrado do cateto maior, ele pegou o centro do quadrado, tá, e fez uma paralela à hipotenusa. Ok? Então essa aqui, ó, é paralela à hipotenusa. Aí aqui ele fez uma perpendicular. Então fazendo assim, esse quadrado fica decomposto em 4 figuras. Essas 4 figuras, com o quadrado do cateto menor, eles encaixam perfeitamente no quadrado da hipotenusa. Bom? A gente vai falar extensões. O que são extensões? Né? O Teorema de Pitágoras, ele fala dos quadrados. Né? O que é o Teorema de Pitágoras? Os quadrados, a soma dos quadrados construídos sobre os catetos é igual ao quadrado, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa. O que são extensões? Será que se ao invés de quadrados eu construir um outro tipo de figura, um outro polígono, será que dá certo essa relação das áreas? Né? Vamos ver se isso acontece? Então, para uma primeira e para uma ideia motivadora, vamos pegar um caso particular. Ó. Pega um triângulo de lados conhecido, né, 3, 4 e 5, e vamos construir triângulos equiláteros, tá, sobre os lados desse triângulo retângulo. Aqui, ao invés de quadricular, a gente vai triangular. Né? Então, triangulando aqui, ó, o triângulo de lado 3 tem 9 triângulos, né, esses triângulos de lados unitários, né, esqueci de dizer isso. Né? Então, aqui, ó, de lado 3 tem 3 triângulos aqui na base. O triângulo de lado 4 tem 16 quadrados, 16 triângulos equiláteros, e o de lado 5 tem 25. Então, se eu somar a área desse, a quantidade de triângulos desse aqui, mais desse aqui, dá o triângulo da hipotenusa. Será que foi coincidência? Não, não é coincidência. Isso acontece, tá, com qualquer triângulo. Se eu fizer um triângulo equilátero em torno dos lados de um triângulo retângulo, vai acontecer sempre. Tá? A soma das áreas dos triângulos construídos sobre os catetos é igual à área do triângulo construído sobre a hipotenusa. E a demonstração disso é bem tranquilo de fazer. A gente sabe que a área de um triângulo é o lado ao quadrado vezes raiz de 3 de um triângulo equilátero. Né? A área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então aqui eu escrevi a expressão das áreas desses 3 triângulos. Se eu somar aqui o SB mais o SC, né, que é esse triângulo mais esse, vai ficar, né, o B quadrado raiz de 3 sobre 4, mais C quadrado raiz de 3 sobre 4, colocando o raiz de 3 sobre 4 em evidência, fica B quadrado mais C quadrado. Só que eu sei, devido ao Teorema de Pitágoras, que B quadrado mais C quadrado é A ao quadrado. Eu sei que vale o Teorema de Pitágoras. Tá? Então, o que eu cheguei? Que a área do B mais a área do C é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que A ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a área do SA, que é a área do triângulo construído sobre o cateto. Desculpa, sobre a hipotenusa. Então, o que eu concluo aqui? Que a soma das áreas dos triângulos equiláteros construídos sobre os catetos é igual à área do triângulo equilátero construído sobre a
hipotenusa. Isso é uma extensão do Teorema de Pitágoras. Tá? Extensão. Então, extensão é isso, a gente construir outras figuras e mostrar que também vale para essas outras figuras. Será que vale só para triângulo equilátero? Não, vale também se eu construir triângulos semelhantes sobre os lados. Isso também é válido. Também não é difícil demonstrar isso. Vale também para polígonos regulares. Qualquer polígono regular que eu construo, aqui tem um triângulozinho pequenininho aqui escondidinho. Qualquer polígono regular que eu construo sobre os lados do triângulo, a relação pitagórica vai ser válida. Ou seja, a soma das áreas desse polígono está construído sobre esse cateto, mais a área desse polígono construído sobre esse outro cateto, vai ser igual à área do polígono construído sobre a hipotenusa. Além de polígonos regulares, vale também para polígonos semelhantes. Qualquer polígono que eu desenhe aqui sobre a hipotenusa, vem aqui e desenho o mesmo polígono aqui sobre o cateto, mesmo não, polígono semelhante ao anterior, e desenho aqui no outro cateto, um semelhante ao que foi construído lá na hipotenusa, também vai valer a relação pitagórica. Isso tudo é facilmente demonstrado, a gente não vai fazer aqui por falta de tempo, e também é praticamente quase tudo do mesmo jeitão. Calcula a área de um, calcula a área do outro, soma, coloca em evidência o que vai aparecer, e vai aparecer o quadrado, a área do polígono lá da hipotenusa. Para as outras extensões retilíneas, vale para tudo isso. Tá? Todas essas figuras é verificado o padrão pitagórico, tudo isso. Tá? Todas essas figurinhas aí que é feita, tendo como base os polígonos já construídos sobre os catetos da hipotenusa. É feito também extensões não retilíneas. O que são extensões não retilíneas? Ao invés de fazer polígonos, a gente vai usar figuras que são feitas com arcos de circunferência, ou com segmentos de reta. Então é válido para círculos, para semicírculos, para quadrantes, para setores angulares, para arcos ogivais. Para tudo isso é válido a relação pitagórica lá, a soma das áreas, vou colocar assim, das figurinhas em azul claro aqui, vai sempre ser a área da figurinha em azul escuro. Isso tendo como base sempre o Teorema de Pitágoras. Aqui mais algumas extensões não retilíneas. Tá? Agora, olhando para isso, parece que qualquer coisa que eu faço lá, qualquer polígono, qualquer figura geométrica que eu faço nos lados de um triângulo retângulo, será que vai ser válido essa relação pitagórica? Aí o Polya, que é um matemático até contemporâneo, ele foi além. Como assim ele foi além? Ele mostrou que eu posso construir qualquer figura, não precisa ser uma figura geométrica. Qualquer figura que eu desenhe aqui sobre um lado de um triângulo. Se eu construir a mesma figura, uma figura semelhante à inicial que foi desenhada, vai valer sempre essa relação pitagórica. Então o Polya teve essa ideia e demonstrou isso. Bom, Polya é um matemático húngaro, faleceu até recentemente, em 1985. Ele era um cara aguçado, com a criatividade, ele ficava investigando, Esse viveu, hein? E o seu livro mais famoso, que em português recebeu o título de Arte de Resolver Problemas, é um belíssimo trabalho, que é destinado à investigação, descoberta e invenção em matemática. Então, o Polya, ele fez a demonstração desse teorema que a gente acabou de falar, que na realidade ele se torna uma generalização do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras ele fala de quadrados. O Polya falou que pode ser qualquer figura semelhante. Não precisa ser uma figura geométrica. Antes, vamos só formalizar um pouquinho aqui, o que são duas figuras semelhantes. Então, duas figuras geométricas são semelhantes se a cada ponto, eu tenho aqui a F e a F', elas são semelhantes se a cada ponto A da F, ele
corresponder a um único ponto, a linha aqui de F', de modo que AB, tá? AB é um segmento de F e a linha B' é um segmento de F', essa correspondência aqui é única. A gente fala que esses segmentos são segmentos correspondentes, são segmentos homólogos, e essa razão AB por AB', ela é constante. Então, se eu pegar aqui o AB e dividir pelo a linha B', e calcular o comprimento desse, por exemplo, der 2, quaisquer outros dois segmentos correspondentes que eu pego ali e faço a divisão também vai ter que dar 2. Tá? Essa razão, esse valor é chamado de razão de semelhança, ou coeficiente de semelhança. E também para fazer a demonstração, a gente vai precisar desse lema aqui que a gente usa muito para triângulo. Né? Vocês estão acostumados a fazer com triângulo na hora que faz as proporções lá com triângulo. Aqui ele se estende para qualquer figura geométrica. Né? A área, se essas duas figuras são semelhantes, a razão entre as suas áreas é o quadrado da razão de semelhança. Ou seja, a área da F dividido pela área da F' vai ser a razão de semelhança ao quadrado. E aqui que é a razão de semelhança é a divisão entre quaisquer dois segmentos homólogos, né, os segmentos correspondentes nas figuras. Vamos ver como que é a generalização de Polya. Né? Então, ele fala aqui, se a gente construir, que eu já comentei anteriormente, né, construir uma figura aqui sobre a hipotenusa, construir uma outra figura que seja semelhante àquela que eu construí sobre a hipotenusa, construir essas figuras semelhantes sobre os catetos, de forma que os lados do triângulo são os segmentos correspondentes, são os segmentos homólogos, a área dessa figura mais a área dessa figura vai ser a área da figura construída sobre a hipotenusa. Não importa como é essa figura, pode ser uma figura toda esquisita igual essa daí. Tá bom? Como que o Polya fez a demonstração? Ele fez assim, ó. Se eu supor que vale isso, né, se eu conseguir, ó, estou supondo que vale, vamos falar que vai valer isso aqui está valendo em algum canto, tá? Se eu construir qualquer outra terna de figuras semelhantes sobre o mesmo triângulo, ó, observem aqui que esse triângulo retângulo aqui tem lados A, B e C, assim como esse outro aqui. Então, a gente vai supor que vale para esse, tá? E se valer para esse, vale para qualquer terna de figuras semelhantes que eu construí sobre os lados do triângulo. Então, valendo para aquele lá, vale para esse. Ok? Então, o que acontece? Ó? Se eu colocar aqui, ó, a área da F, da figura F, sobre a área da figura G, vai ser quem? Vai ser igual ao quadrado da razão de semelhança. E a razão de semelhança quem que é? Lembra que falou no começo, uma das condições da proposição de Polya é que os lados do triângulo são os lados homólogos? São os lados correspondentes? Então, o lado correspondente nessa figura, os lados correspondentes aqui são os lados do triângulo. Então, se eu coloco F, a área de F sobre a área de G, vai ser igual a A dividido por B ao quadrado. Tudo bem? E aqui também, a área de F sobre a área de H vai ser quem? A sobre C ao quadrado. É o quadrado da razão de semelhança. A mesma coisa acontece aqui, ó. Vamos chamar de F', essa outra figura semelhante que eu construí aqui sobre os lados do triângulo. F' que é a da hipotenusa. G' e H' são as dos catetos. Então F' sobre H' também vai ser A sobre C ao quadrado. E F' sobre G' vai ser A sobre B ao quadrado. Ok? Está escrito aqui, ó. Tá? Isso que a gente falou está aqui, ó. A área da F' sobre a área da G'. Tá? E a área da F sobre a área da G, tudo isso vai ser igual a A sobre B ao quadrado. E a área da F' sobre a área da H' vai ser igual a área da F sobre a área da H, que vai ser A sobre C ao quadrado. Então, fazendo a manipulação aqui, eu posso escrever, né, eu posso trocar esses dois termos aqui. Então, eu posso escrever a área da F' sobre a área da F, vai ser a mesma coisa que a área da G sobre a área da G' sobre a área da G.
E aqui eu também faço essa mesma troca. Então eu vou ter aqui, desse lado aqui, ó, a área da F' sobre a área da F vai ser igual a área da H' sobre a área da H. Ok? Então com isso, aí eu tenho que, por transitividade, né? Eu vou ter que a área da F' sobre a área da F vai ser igual a área da G' sobre a área da G, que é igual a área da H' sobre a área de H. Vamos chamar essa igualdade aqui de M. Então a gente pode escrever assim, ó, a área da F' vai ser M vezes a área de F. E a mesma ideia aqui para G' vai ser M vezes a área de G, e a área de H' vai ser M vezes a área de H. Então se eu somar essa área aqui, ó, a área da G' mais a área de H', vai ser quem? Vai ser M vezes a área de G mais M vezes a área de H. Colocando o M em evidência, vai ficar M que multiplica a área de G mais a área de H. Só que, lembra que eu falei? Quando eu no começo, para a gente fazer a demonstração, a gente supôs que isso aqui era válido. Lembra que vai ser válido isso aqui. Então se isso aqui é válido, vale a relação pitagórica, a área de F vai ser quem? A área de G mais a área de H. A gente está supondo que é válido. Bom? Então, a área de G mais a área de H vai ser quem? A área de F. Vai ficar M vezes a área de F. Só que M vezes a área de F é a área de F'. Então o que a gente conclui? Que a área de G mais a área de H, área de G' mais a área de H' vai ser igual à área da F'. Então o que a gente mostrou aqui? A gente mostrou o quê? Ó? É que supondo que isso aqui vale, se isso aqui acontecer, se existirem três figuras semelhantes que eu construo sobre os lados de um triângulo retângulo, quaisquer outras figuras semelhantes que eu construir sobre esses lados, a relação também vai ser válida, não vai? Se valer para essa daqui, vai valer para qualquer outra terna de figuras que eu construo lá. O que falta para a demonstração ficar perfeita? Ó, ele começou supondo que isso aqui existe. O que falta para arrematar a mesma demonstração? Falta exibir uma situação dessa. Porque eu supus que se existe, mas será que existe mesmo uma situação onde eu construo três figuras semelhantes nos lados dos triângulos, de um triângulo retângulo, né, onde é válida a relação pitagórica, né, é válido isso daqui? Né, acabou de mostrar, se existir uma dessa que vale para qualquer outra. Então o que eu tenho que fazer agora para concluir a demonstração? Eu tenho que exibir uma terna de figuras onde isso aqui é válido. Se eu mostrar que isso aqui é válido, vale para qualquer uma outra. Tá? Eu já mostrei. Se existir, vale isso. Agora, será que existe? Eu consigo desenhar três figuras aqui sobre os lados de um triângulo retângulo, onde a área da figura construída sobre a hipotenusa vai ser igual à soma das áreas das figuras construídas sobre os catetos? A gente tem que mostrar que é possível construir isso. Tá? E o negócio é mais simples do que vocês pensam. Já viram isso aqui? Sim, né? Ó, olha para um triângulo retângulo, tá? E vamos construir aqui, ó, a altura relativa à hipotenusa. Quando eu faço essa altura relativa à hipotenusa, essa altura transforma o triângulo original, quer dizer, transforma a figura que tinha um triângulo só em três triângulos. Tem três triângulos aí? Tá? Esses dois pequenininhos aqui, né? E o original, que é o triângulo, tá? O triângulo retângulo. Então, ó, qual que é a figura que vai ser construída sobre o cateto? Vai ser a figura, o próprio triângulo. Cateto não, desculpa, a hipotenusa. Qual será o triângulo, a figura que será construída sobre a hipotenusa? Vai ser o triângulo original. Qual a figura que vai ser construída sobre esse cateto aqui AB? Vai ser esse triângulo aqui. E qual vai ser a figura que vai ser construída sobre o cateto AC? Esse outro triângulo aqui cá. Essas três figuras são semelhantes? São, né? São semelhantes, porque é aquela historinha do ângulo lá na demonstração
clássica, né, que aparece nos livros, né? Se esse ângulo aqui for o alfa e esse aqui for o beta, aí como aqui é reto, né, automaticamente esse aqui tem que ser o alfa e o outro aqui tem que ser o beta. Ok? Na próxima figura, tá, aqui tem uma situação que ilustra as três figuras construídas agora sobre os lados do triângulo, só que da maneira mais didática, né, para o lado de fora. Né? E é claro, né, que ó, a área desse triângulo mais a área desse triângulo é igual à área do triângulo construído sobre a hipotenusa. Então, por isso aqui a gente conclui a demonstração de dipólia, porque na primeira etapa a gente mostrou se existisse uma terna de figuras que satisfazesse a relação pitagórica, qualquer outra terna de figura que eu construí sobre, figuras semelhantes que eu construí sobre esse triângulo, aquelas outras figuras também vai satisfazer a relação pitagórica. Então eu mostrei que se existisse, a gente mostrou que se existisse era possível, e aqui a gente construiu as três figuras. Então aqui conclui a demonstração de dipólia. Bom? Aí parece que é muito simples, né? Vem uma figura, vem uma pergunta, né? Então, será que isso aí não vai valer para qualquer triângulo? Né? Um triângulo qualquer aqui que não seja retângulo. Aí tem uma proposição lá que também a gente não vai demonstrar, mas se existir um triângulo onde figuras semelhantes são construídas sobre os seus lados, se a relação pitagórica for válida, ou seja, a área das figuras construídas sobre os lados menores for igual à área da figura construída sobre o maior lado, obrigatoriamente, tá? Se acontecer a relação pitagórica aqui, obrigatoriamente esse triângulo tem que ser retângulo. Então isso acontece somente para triângulos retângulos. Bom? Aqui uma outra generalização, né, que é na verdade uma construção engenhosa, né, de Papos de Alexandria. Né? Quem foi Papos de Alexandria? Né? Viveu por cerca de 290, 350, né? E é considerado um dos últimos grandes matemáticos da antiguidade. Né? O próprio Papos falava assim que ele não tinha ideias originais, o que ele fazia era estudar os trabalhos dos seus antecessores e com aquilo ali melhorar, fazer uma nova demonstração, fazer uma nova formalização. Tá? Então ele estudou muitas coisas de Arquimedes, Euclides, tá? Apolônio, e os trabalhos de Papos foi muito importante para depois o Descartes inventar bem depois, né, a geometria analítica. Como que é a construção de Papos? Né? Então o que o Papos fez? Ele pegou aqui agora um triângulo qualquer. O meu desenho ia ter mudado, mas esqueci. Ficou parecendo um triângulo retângulo. Mas esse triângulo não precisa ser necessariamente retângulo. Pode ser qualquer triângulo. Tá bom? O desenho não ficou legal não. Aqui é qualquer triângulo. Esse ângulo aqui não é reto. O que o Papos fez? Ele construiu aqui paralelogramos, tá? Sobre os lados menores do triângulo. E mostrou assim que é possível construir sobre o lado maior um outro paralelogramo que vai ser a soma das áreas desses dois aqui. Então ele mostrou, eu consigo construir aqui sobre esse outro lado aqui um outro paralelogramo, onde a área desse paralelogramo mais a área desse aqui vai ser a área desse outro que eu vou construir. Então primeiramente vamos ver como que é essa construção. Aqui. Já está ali adiantado, será que vai aqui? Ixi, agora não. Foi de uma vez, né? Ó, tem que ser aqui na setinha mesmo. Então como que é essa construção? Já está aí o triângulo qualquer, aqui já na construção já deu uma melhorada no triângulo. Primeiro, ó, prolongo o lado DE, prolongo o lado FG, onde esses dois prolongamentos se cruzarem, a gente marca aquele ponto, tá? Aí passando pelo ponto M, e pelo vértice do triângulo aqui, a gente vai construir uma reta. Olha. Aquela hora que deu problema, os treinamentos eu fiz. Não, mas
Vamos lá. Agora vai. Olha lá, construiu uma reta passando pelo MA. Marcou ali o ponto N. Se fosse na setinha era melhor, né? Mas não vai. Vamos aqui. Aí depois, ó. Marcou aqui o ponto P. O que é o ponto P? O ponto P tem a mesma medida que do A até o N. Tá? Tem a mesma medida. Aí pelo ponto P, ele vai traçar uma paralela ao ABC. Ok? Pelo ponto P, uma paralela ao ABC. Aí por B, vai traçar uma paralela. Por B, vai traçar uma paralela. Aqui pelo ponto B, traça uma paralela A e B. E vai fazer isso lá do outro lado também. Ok? Aí, chamar as letrinhas ali. Então esse paralelogramo aqui é o paralelogramo de Pappus. Tá? Ou seja, a área desse mais a área desse é igual à área desse. Tá bom? O triângulo não é retângulo. E o triângulo não é retângulo. Muito bem observado. Fica doido, né? Vai registrado aí. Vamos voltar aqui, ó. Então a gente tem que demonstrar isso. Bom? Então a primeira parte foi a construção, agora a demonstração. A demonstração também é tranquila, vamos ver se vai. Vamos aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Com a construção já aqui, olha para esse triângulo aqui, o B. Puxa, tá ruim, olha isso aqui, ó. O BDQ, esse biquinho aqui, ó. BDQ, e esse aqui, ó. Esses triângulos não são congruentes? Tá? Eles são congruentes. E olha para esse paralelogramo aqui. O IBNP, esse aqui, e esse aqui, ó, BAMQ, esse aqui. Lembra das proposições? Eles não estão entre duas retas paralelas e eles têm a mesma base. Ah, mas como assim mesma base? Por construção, esse segmento aqui, ó, é igual a esse, né? Então eles têm a mesma base. Ó, esse comprimento aqui é o mesmo que esse. E eles estão entre duas retas paralelas, então eles têm a mesma área. Certo? Agora, como esse triângulo aqui, esse biquinho, é congruente a esse aqui, eu não posso falar que esse paralelogramo aqui, ó, BQMA, não é congruente, não tem a mesma área que o BDEA. Tá? Então, essa área aqui, esse paralelogramo que foi construído sobre esse lado, é igual a essa área aqui. Ó. Do mesmo jeitinho, a gente mostra que esse daqui, a área desse daqui, é igual à área desse daqui. Ok? Então, conclusão, a soma da área desse paralelogramo mais a área desse paralelogramo vai ser esse paralelogramo mais esse daqui, que é o paralelogramo que foi construído lá sobre o outro lado do triângulo. Tá bom? Então essa é a construção, tá, de Pappus. Não é triângulo retângulo, tá? Não é triângulo retângulo, e são construídos paralelogramos. Mas o que tem a ver o Teorema de Pitágoras com isso? Né? Na verdade, o Teorema de Pitágoras ele é um corolário do Teorema de Pappus. Como assim? Se ao invés de a gente construir um triângulo retângulo, ao invés de construir um triângulo qualquer, construir um triângulo retângulo, e sobre os lados do triângulo retângulo, ao invés de construir paralelogramos, construírem paralelogramos especiais, né, que são quadrados. Construir quadrados. A construção de Pappus vai levar a outro paralelogramo, que no fundo a gente vai mostrar que é um quadrado. Tá bom? Tudo bem? Está entendido? Então, ó, um triângulo retângulo, na construção de Pappus, a gente faz a construção assim como fez no outro lá, que a gente fez no GeoGebra.
A construção vai levar um terceiro paralelogramo aqui sobre o lado maior do triângulo. Como o triângulo é retângulo, eu posso falar em hipotenusa. Tá? E essa figura aqui, ele é um quadrado que a soma desse quadrado mais esse aqui vai dar esse aqui. Quer dizer, é o teorema de Pitágoras. Então o que eu tenho que mostrar aqui? Ó? Eu tenho que mostrar que essa figura é um quadrado, não é isso? Tudo bem? Para mostrar que é o teorema de Pitágoras. Lembra do teorema de Pitágoras? O que é o teorema de Pitágoras? A área, ele fala das áreas dos quadrados, construídos sobre os lados. Então, como aqui eu tinha um triângulo retângulo, eu construí um quadrado, construí um outro quadrado. Para isso aqui ser o teorema de Pitágoras, eu tenho que demonstrar que isso aqui é um quadrado. Bom, então como que a gente demonstra que isso é um quadrado? Bem simples, ó. Quais são as propriedades de um quadrado? O quadrado é um quadrilátero que tem os 4 lados congruentes, né, os 4 lados iguais, uma rua de linguagem, e os 4 ângulos retos. Né? Ou seja, ele é um retângulo e ele é um losango. Bem? Então, a primeira coisa, vamos mostrar aqui que ele é um losango, ou seja, que os 4 lados são iguais. Por construção, MA não é igual a N. N é alguma coisa. Não dá pra ver. Tá ruim essa projeção ainda. Ó, esse comprimento aqui, ó, esse comprimento é igual a esse. Tudo bem? Por construção. E esse triângulo aqui, ó, o GMA, ele é congruente a esse triângulo aqui, ó. ABC. Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo que foi feito aqui, ó, que aparece aqui, ele é congruente ao triângulo original. Então, se ele é congruente ao triângulo original, ó, aqui está o ângulo reto, esse aqui é a hipotenusa. Essa hipotenusa aqui, o MA do triângulo MAG, é igual à hipotenusa BC do triângulo original. Então, ó, isso daqui, MA, é igual a NJ. Tá? E MA é igual a BC. Então, por transitividade, lógico, BC vai ser igual a NP. É P isso aqui, né? Ó, NP. Então, por construção, né, isso aqui, CN vai ser igual ao BI, que é igual ao BC, que é igual ao IN. Então, eu mostrei que isso aqui é um losango. Losango, tem os 4 lados iguais. Agora eu tenho que mostrar que tem os 4 ângulos iguais. Como que eu mostro que os 4 ângulos são iguais? Eu tenho que mostrar que esse ângulo aqui é reto, né? Esse aqui ser reto, por construção, os demais serão. Dá uma olhada nesse triângulo pequenininho aqui, ó. BAN. E olha para esse aqui, ó. MAG. Eles não são semelhantes? Por que são semelhantes? Ó. Isso, OPV, tá? Não, é OPV, esse aqui é OPV, não é reto, não, eu não sei, aqui eu não sei o que é reto. Não sei, não, porque por construção não falou que é. Eu sei que aqui, ó, OPV, esses dois aqui são OPV, certo? Qual outro ângulo que é igual? Esse aqui, o ângulo B, não é igual a esse aqui? Por quê? Porque, ó, lembra que quando a gente falou anteriormente, esse triângulo é congruente a esse aqui, ó. Tá? Então aqui está o reto, esse aqui é igual a esse aqui, então esse daqui, o ângulo M lá em cima vai ser igual ao ângulo B aqui embaixo. Ok? Aí sim, então esse ângulo sim, agora sim, Lucas, ó, esse ângulo aqui vai ter que ser igual a quem? Igual aquele ali. Aí sim, agora sim eu posso falar que ele é reto. Então, se aqui é reto, como esse ângulo aqui é o BNP, esse que está de cá, eles são suplementares, então esse aqui também é reto. Certo? Esse aqui, ó, sendo reto, aquele lá também é reto, e automaticamente todos os demais também são retos. Então, o BCNI é um losango, porque tem os 4 lados iguais, e é um retângulo, porque tem os 4 ângulos iguais. Ou seja, se ele é um retângulo e um losango, ele é um quadrado. Isso mostra que é o teorema de Pitágoras na construção de papos. Ou seja, o teorema de Pitágoras é uma extensão da construção de papos. Ok? Era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está
disposição. Muito obrigado. Bom? Desce, agradece. Falou que ia fazer uma pergunta difícil. Só isso. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Só um minutinho, gente, com essa palestra bonita, né? Maravilhosa. É bondoso. Nós encerramos, nós chegamos em julho, né? Chegamos em julho, já encerramos então o primeiro semestre da Hora da Matemática, Eureka. Nós vamos voltar na segunda semana de aula, vai ser Dezembro. Semana dia 20 de agosto. nós vamos voltar e sempre procurando assim, palestras bonitas. Não oferecemos prêmios porque nós estamos sem patrocinador. O prêmio é a palestra mesmo. Né? Certo? Então fique à vontade de conversar com o João onde encontrar esse trabalho. Passou, acho que já trouxe um áudio lá no geral. Nossa, até chegar o meio do ano.